Então, essa palavra Deus me deu no dia 3/6 pela manhã. Eu estava muito ansiosa em casa, por causa da pandemia, não poder sair, não poder trabalhar, não poder muita coisa, né? Então, você fica ansiosa, o que eu vou fazer dentro de casa para ganhar um dinheirinho, né? Pagar as contas, essas coisas. E aí, eu conversando com Deus sobre essas coisas. E eu tava com ideia de comprar ingredientes para fazer bolo de pote e vender em casa. Só que ao mesmo tempo eu estava insegura, porque é uma coisa perecível. Se você não vende em 3 dias, né, você pode perder o produto. E assim ficar tendo prejuízo, né? Então uma coisa que eu não queria era isso, ter prejuízo com essas coisas. E aí o que eu fiz, né? Eu orando, conversando com Deus, e aí Deus falou comigo, em Eclesiastes 3, falou muito forte, para que eu não andasse ansiosa com coisa alguma, né? Porque tudo é um tempo determinado debaixo do sol. E esse era o tempo, né, em que Deus tinha pra gente. E ele fala aqui em Eclesiastes 3, fala assim, ó, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou, é tempo de matar, é tempo de curar, é tempo de derrubar e é tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerras e tempo de paz. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, um tempo de deixar de se abraçar, tempo de não ter contato com a pessoa físico, tempo assim de não sair de casa, ficar em casa, pelo fato de ser contaminada e contaminar os outros, né? De você ser um agente. Às vezes você não fica, você fica assintomática, mas a pessoa que tem uma imunidade baixa, ela pega, né? E aí o que acontece, né? Então, esse é o tempo da gente ficar em casa. Tempo de só orar e tá conversando com pessoas, mas através de mensagens, né? De áudios, uma oração, um testemunho. Então, é esse tempo. Aí Deus falou comigo, né? Debaixo do sol, onde nós vivemos, que a gente só tá de passagem, né? E tudo que a gente passa aqui tem um propósito, que nada foge do propósito de Deus. E tudo que acontece, nada acontece sem permissão de Deus. Deus não é pego de surpresa. Ah, aconteceu isso, de repente, e onde estava Deus? Não, Deus está no controle. Deus está acima do sol. Embaixo do sol estamos nós, acima do sol está o Deus. Nos céus, dos céus está Deus. E Ele olha e contempla todas as coisas. E Ele falou para mim, esse tempo é tempo de deixar de abraçar. Esse tempo é tempo de ficar quieta. É tempo de muitas vezes plantear mesmo, de orar, porque a pandemia é terrível. Quantas pessoas foram mortas nesse tempo? Quantas perdas, quanto sofrimento, tanta angústia. E não estamos só isolados dentro de casa, mas aqueles que são contaminados, eles são isolados de tudo. Mesmo no hospital, eles estão isolados ali, eles não podem receber a visita, é só enfermagem, tudo equipada, que ele só vê o olho da pessoa. Que isolamento pior que isso? Que situação pior do que esse tempo? Mas mesmo sendo esse tempo de pandemia terrível, Deus tem um propósito nisso. Deus não foi pego de surpresa. Esse tempo já estava escrito no livro da vida de cada um de nós. E Deus sabia que tudo que estava escrito no livro da vida dele era o tempo da nossa existência aqui. Porque Deus colocou dentro do nosso coração a vida eterna. Um anseio pela vida eterna. E nós temos essa vida eterna dentro de nós. Ele colocou, sabendo que aqui estamos só de passagem. Somos peregrinos em terras estranhas.
Vamos chegar na mansão celestial, que Jesus falou, eu vou ao Pai, não vos deixar-vos órfãos, vou deixar-vos o Espírito de Deus. E lá onde eu for, farei morada para vocês. E vai ser muita morada, né? E se não fosse assim, eu não teria dito. Então, nós temos uma promessa, nós temos a vida eterna no nosso coração. Então, ele fala, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de aborrecer, é tempo de morrer, é tempo de prantear, é tempo de chorar, é tempo de cura, é tempo de saltar de alegria, de espalhar pedra, de juntar pedra, né? Todo esse tempo, Deus tem um propósito. E nós estamos vivendo hoje esse tempo, né? Aí ele fala, né? O pregador fala que... O pregador, ele fala que é o escritor, né? Ele fala, tudo é vaidade. Eclesiastes de 1, do 10 ao 11, ele vai falar, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O homem não conhece o seu tempo determinado. O homem não sabe o seu tempo determinado. Só quem sabe é Deus. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 15, ele fala, debaixo do céu, ou seja, debaixo do sol, aqui onde nós vivemos na terra, e saber que somos peregrinos em terra estranha. Quem ia pensar que, e imaginar que um dia nós viveremos esse tempo de abraçar, de deixar de abraçar, de afastar, ter distância de quem a gente ama, né? Por ter cuidado de não contaminar e não ser contaminada, né? No verso 5 ele fala, verso 8 também, deixar de amar, de aborrecer. Vi também debaixo do sol que a justiça, que a maldade, vi também debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Olha que forte, né? E o que nós estamos vivendo hoje? Muita injustiça. Em vez de reinar a justiça, está reinando a injustiça. Em vez de reinar a bondade, a misericórdia, está reinando a maldade. E esse é esse tempo. Eclesiastes foi escrito pelo filho do rei Salomão, Davi. Há quanto tempo atrás? Para vivermos hoje esse tempo. Né? Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela é viva e eficaz, ela é poderosa em todo o tempo, porque Deus, ele não tem limite de tempo, ele é o ontem, o hoje e o há de vir, ele é passado, presente e futuro. Deus é Deus, Deus não está limitado, distâncias e quadrados, ele não está, ele é infinito, ele é o Senhor do tempo, ele é o Kairos, é o Senhor do tempo. E então disse comigo mesmo, né? Verso 17. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito debaixo do céu e para toda obra. Então há todo o propósito e Deus julgará o justo e o injusto. Por quê? Por suas obras. Por coisas que deveriam fazer e não fizeram. Por transformar o que é justiça pela injustiça. Que é certo crer mais no errado do que o certo, trocar o certo pelo duvidoso, né? E deixar de crer na verdade e viver fábulas, né? Então, nesse tempo que a gente está vendo muito esfriamento da fé, muita apostasia. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriaram. Em vez de amar, sabe, tá deixando a desejar. Em vez de amar, tá odiando. Em vez de trazer para perto, tá afastando. Hoje, por causa da pandemia, mas isso já estava acontecendo antes, já estava. A pandemia só veio para nos separar. Então, que viemos viver esses tempos de hoje, orar, amar o nosso próximo, mandar mensagem e saber que Deus está no controle, que nada acontece sem a permissão dele, porque Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus de promessa, ele é o caminho no deserto, ele é a luz na escuridão. O meu Deus, o teu Deus, é isso que ele é. E ele está no controle de todas as coisas. E nada, e nem dos seus planos será frustrado. Ele é Deus, ele é Deus. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra de Eclesiastes 3, onde ele falou muito ao meu coração. E me trouxe conforto, e aí me deu outra direção. Não estou vendendo doce, estou vendendo roupas. Porque roupas não se estragam.
E eu posso vender agora como posso vender depois. E graças a Deus ele está me dando clientes fidelizados, clientes que são fiéis, pagam direitinho. São poucos, mas são o que Deus tem me dado agora. E nisso eu estou vivendo em casa, obedecendo a vontade dele, saber que ele está no controle. E que eu, como pregador aqui, ele pensava que vaidades, ele só contemplava as vaidades, mas esquecia de ver Deus acima de tudo. Então ele só estava vendo aqui, mas a gente tem que olhar para cima, olhar para Deus acima do sol, no céu, onde Deus está. Ele está lá, governando sobre tudo e tudo. E nada que aconteça conosco que ele não saiba. Não tem nada que aconteça conosco que ele não saiba. Ele está ali no controle de todas as coisas. Nenhuma folha cai da árvore sem que ele permita. Nem o fio do nosso cabelo cai sem a sua permissão. E saber que Deus é Deus. E acredito que a confiança em Deus e o amor de Deus, você supera qualquer dificuldade. A confiança e a fé em Deus faz com que você tenha esperança. A experiência com Deus faz com que você se crie força para prosseguir nesse caminho. E o caminho é Jesus. O caminho que nos levará a Deus é Jesus. E a vida eterna é essa, que conhecemos a Deus, o Filho de Deus, a quem Deus enviou a nós. Nós temos essa vida eterna. Nós temos a eternidade em nosso coração. E saber que daqui estamos a caminho da eternidade. Estamos a caminho da glória. E que o nosso descanso é em Deus. A nossa esperança é nele. E ele vai nos dar vitória. E cantaremos a vitória do outro lado. E aqui também, em nome de Jesus, o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Senhor.